aí, galera das artes marciais, tudo bem com vocês? Eu sou Emily Marcelino, estou aqui com o Edson Souza e nós fazemos parte do BJJ Cast, que é o podcast direcionado às artes marciais. Iniciamos muito falando sobre o jiu-jitsu, que é a nossa arte, né, o que nós praticamos, e agora vamos expandir, vamos abrir para outras artes marciais. Para quem não sabe, as nossas primeiras entrevistas foram com integrantes da nossa própria equipe, do Caverna Jiu-Jitsu. Focamos no público feminino e agora vamos expandir aí para o misto, né, Edson? Exatamente. Vai pegar as outras artes marciais agora. E já pegando a deixa da Emily, quero agradecer o advogado Sérgio Novo, que está cedendo espaço, e o IDCast também, que está dando essa força pra gente, com essa nova jornada, com um novo estúdio, hein, galera? Vamos dar o likezinho aí pra gente. Aproveitar também para agradecer a quem nos deu força, né, para Exatamente. estarmos onde estamos, Com certeza. toda a produção, todo mundo, né, que esteve do nosso lado. No início, muitas pessoas não nos acolheram também, né? Exatamente. Mas, por outro lado, outras nos acolheram e estamos aqui, né, num estúdio novo, do tamanho que estamos, e se Deus quiser, vamos crescer ainda mais. Não é isso, Edson? Para a inauguração da nossa nova jornada, o nosso primeiro entrevistado fora do Caverna Jiu-Jitsu, um amigo já pessoal, ex-parceiro de treino, que hoje a gente ainda se encontra por aí nos tatames, faixa marrom, terceiro grau de jiu-jitsu, croa preto de Muay Thai, lutador profissional de MMA e hoje professor, Rafa Dog. Rafa. Fala galera, é uma honra estar aqui e vamos lá. O Rafa tem muita história para contar, né? Demais. Já, Só puxar. já fiquei sabendo aqui nos bastidores pelo Edson que são amigos, né? E colegas de treino, então já sei que aqui vai sair muita coisa boa, muita história, né? E aí, Rafa, como você tá se sentindo? Tudo bem? Tranquilo? O convite que a gente te fez. Eu só tenho a agradecer o convite de vocês e me sinto bem, me sinto bem acolhido por estar em casa, né? Nessa nova casa de vocês, que está sendo incrível, os bastidores, tudo, a produção, para vocês fazerem esse podcast, essa nova entrevista e tudo. E só tem a expandir, pô. Continue sempre na pegada aí que vai dar tudo certo. É isso aí, então. Quer a fundo publicar toda a arte marcial que a galera às vezes não conhece. Sim. Sabe que tem, mas não conhece a origem dele, quem está ali por trás para ensinar, para instruir, entendeu? A gente quer tentar fazer a galera do Quixadá conhecer o que a gente tem em casa. Não precisar procurar fora. Sabe que existe, mas não sabe que tem na cidade, Exatamente. né? Que Pronto. tem a prática. Qualidade, tal. Isso mesmo, nosso foco é esse. Então, aproveitando a sua carga de informações, de vivência, né? A gente queria saber um pouquinho. Pode começar de novo? Pode continuar? Então, aproveitando a sua carga, né, de informações, suas vivências nas artes marciais, a gente queria começar falando sobre o jiu-jitsu. E aí, como foi o seu início, o seu primeiro contato com o jiu-jitsu, com a arte? O primeiro contato com o jiu-jitsu que eu tive foi na academia Hotline, do Orcleus. Eu fui lá fazer uma visita, primeiramente só para ver, só para dar uma olhada. Já praticava outras artes marciais, mas não o jiu-jitsu em si. Então fui lá, gostei dos ensinamentos e comecei a praticar com o professor Magno Sasquatch na época. Já tá com, creio que na faixa de uns 20 anos já, esse primeiro 20 encontro. anos. E assim, já era com kimono na época? Ou... Com o kimono. Com o kimono, quer dizer. E que antes de eu iniciar o jiu-jitsu mesmo, que nem o Edson falou, que a gente era parceiro de treino, a gente não tinha um artes marciais específico do que a gente treinava. O que falavam antigamente, a gente treinava não era MMA, né? Era o Vale Tudo. Que realmente era o famoso Vale Tudo mesmo, de verdade, né? Se a gente for falar as resenhas que a gente fazia, Praticamente sem regras. a gente não indica. Não. Hoje não. Então, antes não tinha assim uma arte marcial certa, né? Ah, eu pratico jiu-jitsu, eu pratico Muay Thai. Era como se fosse um misto. Era misto tudo mesmo. mistão, Um entendi. pouco de tudo. Era capoeira misturado com boxe, jiu-jitsu e Muay Thai. Eita! Era tudo. Era sério mesmo, viu? A vantagem hoje é que a galera tem a caneleira, tem o suporte de cabeça, né? Tem a luva maior. E na época não. A gente não sabia o que era isso, né? A segunda pergunta é tua, porque tá. tu hoje... Vai, Rafa, voltando. como era a tua cabeça antes de praticar?
artes marciais, Antigamente, o né? esporte, antigamente. Cara, antes de eu conhecer mesmo o esporte, pode-se dizer que eu era um cara problemático, certo? Tanto em relação na vida pessoal, eu gostava de bebedeira, de farra, essas coisas. E antes de eu praticar o esporte, todo mundo na cidade já me conhecia, né? Que tinha antigamente o tal do famoso ali Center Pizza, né? Que Como a você cara, a ter visto, galera ali é ligava da paredão lá. Então o pessoal Eita, me chamava pessoal dos anos 90, isso o aí. rei do Center Pizza, né? Não, 2000, mano. Ah, 90 seu. O rei do Center Pizza porque, pô, não é nem bom lembrar, mas era chato. Não vou mentir que era chato porque você ser conhecido, ainda bem que hoje em dia não. Hoje em dia eu sou conhecido pelo trabalho que eu faço. Porque se eu fosse reconhecido pelo que eu fazia antes, pô, hoje em dia eu me envergonho. Não vou mentir. complicado. Porque assim, cara, eu acho que na arte marcial tem muito isso. Até o caráter da pessoa vai mudando. Então, Como o caráter da pessoa vai mudando, todo mundo vai vivendo de outra forma. totalmente, Acho que muda tudo. Muda a muda vida, tudo, muda muda. pensamento, como pessoa, tudo, tudo, tudo. Poxa, O verdade. Edson já chegou a comentar com a gente, você já chegou a comentar conosco sobre isso, como era o seu pensamento, né? Você respondeu Isso até no é. podcast. E por isso surgiu essa pergunta. Como vocês são do mesmo tempo, né, e tudo mais, Uhum. ele falou que antes treinava pra Se brigar na defender, rua, se defender, não Isso. era isso? é altamente defesa, entendeu? É porque assim, na verdade, aproveitando o engate aí, quando eu comecei a treinar sem ser o jiu-jitsu, né? Que o jiu-jitsu em si, quando eu disse que eu fui conhecer Uhum. artes marciais em si mesmo, o jiu-jitsu foi aonde eu me reconheci como um aluno de verdade e Uhum. parei de fazer o que eu fazia. Mas quando a gente tinha o nosso time, Eita. a gente treinava para brigar, entendeu? A gente brigava, entre aspas, numa academia que a gente tinha, né? Considerada uma academia, que era a gente fechava Um ambiente uma ali. garagem, um ambiente, botava um tatame e a gente ia treinar para brigar, certo? É tanto que hoje em dia tem octógono, tem ringue, tem tatame, tem tudo pra gente lutar. A nossa luta era numa praça, era numa É, rua, que hoje em dia, Deus é mais, se fazer isso numa rua você não acaba escapa, é. tranquilo. Complica, né? Então, quando eu conheci realmente o jiu-jitsu, ele muda o pensamento da gente, certo? Uhum. Porque antes a gente treinava para se sentir superior a alguém na Isso. rua. E quando a gente passou a conhecer o jiu-jitsu, treinar de verdade, né? Com orientações, com supervisão e tudo, Instruções. instruções, Uma Uhum. e hierarquia, puxão de né? orelha e tendo hierarquia, a gente Exatamente. começou como é que se pode se A dizer? se moldar, né? A Como gente, pessoa. a gente se moldou e, de uma certa forma, eu na época, hoje em dia, até ele ainda vai lembrar, o nosso antigo professor, né? O nosso primeiro professor que ensinou Uhum. praticamente os primeiros passos, ele me chamava de Tismo. Hoje em dia eu posso estar Eita. mais cheinho e tudo, mas na época eu pesava 45 quilos. É E eu verdade. saía na mão com os caras de 70, 80, 90 quilos, não tinha. É tanto que as lutas que a gente fazia na academia, tinha uma academia de musculação vizinha, a gente pegava os caras que diziam que era bombado, e o nosso professor, ei, vem cá, quero testar o moleque aqui, e eu com 45, 50 quilos e quebrava os caras, Ia. tá ligado? Isso. Aí isso foi moldando de uma certa forma como? A nossa autoconfiança era tão grande no jiu-jitsu, que eu mesmo com esse peso que eu olhava os caras na rua, eu Uhum. não tinha mais vontade. Eu olhava pra ele na minha cabeça, pô, Vale nem a não é pena. nada, não vale a pena. E, pô, É, passava direto. Nossa, dá pra ver o contraste, né? O quão diferente é o pensamento de antigamente, né? Antes realmente de colocar na cabeça que esporte é esporte, né? E e agora briga é briga. depois, Muita realmente. diferença. Até Então, porque, como eu sempre falei nas outras edições, a, a questão de campeonato antes não existia aqui em Quixadá. Tinha lá fora e tal. Mas aqui em Quixadá, até mesmo a gente treinar o jiu-jitsu com kimono, era uma burocracia até para conseguir o kimono. Aí então, aquele esporte que a gente praticava na época, deixava aquele acúmulo de hormônio, de fúria dentro de você, que você ia tentar expandir alguma coisa. E realmente, a gente chegaria na praça com aquele olharzão, aquela postura de superioridade. E quando tinha uma faísquinha assim, pronto, a gente soltava o verbo lá, entendeu? é, Isso. Aí o que trouxe a gente a moldar também é aquela coisa que os antigão estão falando aí do jiu-jitsu, né? É porque
faixa não vale nada, faixa para segurar kimono. Mas hoje, cada faixa que você recebe, a sua mente é como se fosse a sua vida. Um faixa azul, quando ele vai para roxa, a mentalidade dele tem que mudar. O modo dele com a galera dentro da academia, o modo dele com como Comportamento. comportar lá fora, tem que mudar. Entendeu? De acordo, ele saiu da adolescência para ir para a juventude agora. Ou seja, tudo nele vai ter que mudar. E hoje as escolas de jiu-jitsu, como antigamente já estavam vendo essa mudança, Uhum. a gente está tentando educar os caras desse jeito. Entendeu? Com outra cabeça para ele poder sair na rua, com outra postura, com um modo de agir com qualquer outra pessoa que esteja lá. Ele tem que ver que a realidade dele é outra. Usar a arte marcial mesmo como uma defesa, né? E não Hoje ele pode para se usar mais como esporte. esporte ou para se defender na Com rua, não certeza. para brigar, Autodefesa, né? Como você acabou de falar, como uma defesa. O engate mesmo, para mim treinar de verdade, para mim entrar, procurar saber lutar, né? Foi justamente uma agressão que eu sofri. No Sério? ginásio aqui da nossa cidade, eu fui furtado, um boné, vocês perceberam que eu gosto muito de boné, fui furtado e corri atrás do cara. E quando chegou numa determinada rua, o cara entrou numa rua escura e muita gente vindo atrás, né, mandando pega, pega, você que era pra pegar o cara, né, o ladrão, Importante. mas era os compassos do cara. Então acho que tinha uns 10 a 12, se eu não me engano. Aí eu consegui derrubar o cara, peguei o boné e ainda apontei, ó, tá ele aí. Foi ele. Quando eu disse foi ele, os caras chegaram. Pô, 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 quebrado mesmo, quebrei minha mandíbula, até hoje ainda ela é quebrada ainda, que não fiz cirurgia na época. E depois, no passar do tempo, eu não fiz mais. Eu tenho um problema ainda na mandíbula. Minha mordida é torta. Hoje não, mas antes eu comia, ela saía do canto sozinha. Eita. Então eu passei 15 dias acamado, né, por causa dessa agressão. E, pô, fiquei bem traumatizado mesmo, fiquei quebrado. Foi onde eu procurei uma academia para aprender para querer me vingar, na verdade, querer me vingar. E essa busca da vingança mudou a minha cabeça. Fez eu me transformar, foi totalmente assim a autoconfiança. Passei o que eu sou hoje em dia. Ai, ainda bem, né? E assim, voltando mais para o jiu-jitsu mesmo, entrando na parte de campeonato. Você já foi para campeonato no jiu-jitsu? Quantos? Como foi? Poxa, numeração de competições Eita, que eu fui, foram eu muitos, viu? não tenho como descrever. No Tem muitos, jiu-jitsu? Ah, Tenho muitas lutas mesmo. teve algum marcante, assim, que você... Em alguma É, faixa que você... faixa roxa, a minha melhor época foi na faixa roxa, que eu vivenciei muito pódio. Eu tinha patrocínio mensal, fechei um patrocínio mensal com a Iluminágua, com a empresa de água. Então ele me patrocinava com kimono, com viagens, mensal mesmo ele me patrocinava. Então, estourando no máximo de 2 em 2 meses eu tava competindo. E eu nunca, na faixa roxa, eu nunca deixei de subir no pódio em todas as competições que eu fui, né? Interessante, competidor, viu? Isso. Competidor. E a gente só tá falando de jiu-jitsu ainda, né? Ainda, viu? Ainda só Ainda vamos entrar nas outras, né? Tio Rafa, me conta aí um pouco aí da tua caminhada da faixa branca até hoje a faixa marrom. Você lembra, assim, o Cara, tempo? Trajetória assim, boa, na né? branca eu já entrei com muito, como é que se diz? Com jiu-jitsu afiado para faixa branca, né? Por ter passado muito tempo treinando o básico, que justamente o jiu-jitsu sempre vai ser o básico. Você Meu vai irmão, ter você feijão com arroz, né? vai ter a galera iniciante, a novato. Novato Nova que eu digo geração assim, que é a agora, né? nova geração, né? Que a gente Essa fala, geração. que tem os birimbolo, que tem as coisas lá bonitas e É, tudo. Mas, pra mim, Que eu pelo menos da funciona minha é época, o que branco. funciona é o básico. Pra lutar mesmo, competir e tal, é o básico. E então, quando eu entrei de faixa branca, com 6 meses eu peguei azul. Porque eu já Ah, tinha muito engate. já E tinha muito gatilho é já tanto que a primeira guardado. teve um interno na academia, 2 meses e meio, foi 3 meses. E eu, pô, saí finalizando todo mundo. Ainda tem uns vídeos no YouTube bem antigos aí. Era Armelock AR, Gang AR, tudo. A galera do incêndio tudo quer fazer esse jogo bonito, né? E eu fiz isso aí. bacana. Até se eu não me engano, não. Então, um dos Armelock AR que eu fiz no cara, eu quebrei o braço dele, o cotovelo, foi até o João Paulo, que hoje em dia tá na polícia. E pronto, com 6 meses eu peguei azul, cara. Passei acho que uns 5 anos de azul.
Competi profissão muito. tua ou É porque eu gostava muito de competir, eu não ligava para 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 graduação? graduação, entendeu? E também ficava naquele treine, para. Então, e você sabe que o jiu-jitsu, eu não posso chegar aqui para ti e dizer, eu tenho 20 anos de jiu-jitsu, tenho Isso. 20 anos que iniciei o jiu-jitsu, Uhum. É certo? verdade. Se for para contar assim, com quanto, tu tem quanto tempo de treino? Se for para contar, eu digo que eu tenho 6 ou 7. É por Porque aí. passa aquele tempo parado, um ano afastado, passei 6 meses afastado, então isso aí pra mim eu não conto, É, entendeu? os anos Que É também eu não verdade. passa aí. iniciei o jiu-jitsu tá com 20 anos. Agora, se for pra dizer que eu Eu treino, conheço o jiu-jitsu exato, há muito É tempo, né? uns 10 verdade. anos, É vamos que eu supor. falo menino, eu conheço o jiu-jitsu desde 2001. Pronto, tá entendendo? Conheço o jiu-jitsu desde 2001. Passou Praticante, 10 anos na faixa branca, diferente do praticante de Rafa. jiu-jitsu, 10 de faixa branca, depois mais Eita, um de faixa azul. Pois Aí, é, aí e por aí assim vai. vai. interessante, bacana. E assim, Rafa, você é professor de jiu-jitsu? Já foi? Instrutor? Não, assim, eu já, quando a gente chega na nossa graduação, né, roxa, marrom, a gente se Uhum, torna instrutor automático, uhum. certo? Um professor faltou, você puxa o treino. Rafa, Por puxa. tanta experiência que você já tem vivenciando no dia a dia de treino, treino intenso, nas competições. Então você tem a hierarquia que a gente tem no tatame, Uhum. por ser o mais antigo, o mais graduado, você puxar um treino, certo? Mas para dizer assim, Rafa, tu tem a tua equipe, tu botou uma equipe, tu já deu aula mesmo de jiu-jitsu? Não. Nunca. Eu puxo o treino quando um professor Entendi. falta e eu sou um instrutor. Interessante, entendi. Acontece muito, né? Eu acho que em É, toda, Em então, toda toda academia turma, tem que ter. toda turma acontece. Rafa, e agora vamos mudar um pouquinho, tirar do conceito e vamos mais pro que tu já pratica, que tu gosta, Aí, já, deixa eu Sair até do beber um gole pano. d'água aqui. já tá vivenciando isso aqui praticamente que direto. E o Muay Thai, como foi que você conheceu o verdadeiro Muay Thai? Não aquela luta lá que a gente fez, que a gente Uhum. trocava soco, quebrava os É, beiços um do outro, mas o esporte em si, o né? esporte em si, a hierarquia, o que eles pedem, tudo direitinho no Muay Cara, Thai. é sinistro. O mundo da luta em pé é show de bola. Porque, assim, eu iniciei mesmo na época do jiu-jitsu também, né? Uhum. E na mesma academia tinha o, o nosso professor, o Deca Paiva, que, por Sim, sinal, em sim, sim. Quixadá, É o pioneiro, é o né? pioneiro, Tu é pô. louco ali, as Se fotos dele. existe um campeão brasileiro, se existe um campeão cearense, se existe um campeão mundial, o cara não pode dizer eu fui sozinho. Ele caminhou. Então, se ele Isso caminhou, aí se ele mesmo. engatilhou primeiro, a gente deve ao Deca. Foi o início de tudo, foi ele. Isso em Certo? Então, Quixadá. isso Xadá. de Ah, Quixadá. entendi. Até Certo? Então, pegar a deixa do tio Rafa, eu queria muito que o próximo entrevistado fosse ele, porque o cara é foda. é. E então a gente começou a engatilhar no Muay Thai com o Deca, né? E, e ele ensinando a arte marcial em si. E a gente foi caminhando, pô. Eu comecei a competir ao lado dele, tanto na luta de Muay Thai. E começou a surgir o MMA, né? Que a gente aí, depois a gente Daqui a fala mais pouco. um pouco, é. E então, o que que acontece? Foi expandindo tanto que ele começou justamente do mesmo jeito a hierarquia do jiu-jitsu. O mais antigo vai puxando o treino. E ele foi deixando meio que lado a vida pessoal dele também, foi se desgastando, era muito corrido. Então eu fui tomando de conta da turma, fui tomando de conta, fui dando aula, Você foi ganhando e espaço, fui né? ganhando espaço. E com o tempo acabei botando na minha própria equipe, né? Comecei a dar aula com a minha própria equipe. Fiz a minha logo lá, Team Dog, comecei a dar aula. E o Deca tinha afastado, passou uns 3 a 4 anos afastado de vez, sem equipe, sem dar aula de nada, né? Então, E eu saí não, que hoje em dia pra mim eu ainda considero demais, é a mesma equipe. Todos, né? Todos da minha cidade eu considero a mesma coisa. E eu sentei como um homem, fui na empresa dele, na empresa que ele tem, né, na DK, me sentei do lado dele e conversei. Pô, Deca, eu quero crescer, quero começar a participar de campeonato, tu já viu tenho que os ele era meus todo mundo alunos. ali dentro da arte, Isso. ensinando, né? E ele era meu mentor, pô. Então eu tinha que falar com ele. Com Entendeu? Eu certeza, não é poderia verdade. muito bem dar as costas, sair, botar minha equipe e tchau. É. Entendeu? Eu tinha que dar um porquê a ele, né? Aí expliquei a situação a ele através do convite que eu recebi do meu atual professor, certo? É. Do Vladson Gereba. Legal. Porque na época a nossa federação
migrou para outro tipo de ensinamentos, certo? Não é que eu não gosto, eu respeito demais, cada um tem as suas artes marciais, que é o Muay Thai Boran, certo? Só que é uma arte marcial que tem a ver com o Muay Thai, lógico, é o mesmo Muay Thai, só que tem as hierarquias, tem o jeito de ensinar é diferente. Não sabia que tinha outro Tinha, Muay Thai. tinha não, tem. Tem um Taiwan e tem É porque assim, o meu Muay Thai é voltado muito para luta, essas coisas. E o Muay Thai Boran, eles têm muito como é que se diz? O modo deles ensinar, o método deles ensinar, eles têm que aprender tailandês. Os golpes têm que ser Eita. em tailandês. A graduação tem Difícil. prova em tailandês, certo? Aí tem um ritual de danças Isso. e reverência eu esqueci, pô, ao Buda. O pessoal Então ele tem referência. esse Muay Então, Thai é mais Mais religioso. tradicional. Vamos dizer assim, É o mais Muay Muay Thai tradicional que eles chamam, mas Exatamente. quem tem voltado muito para religião também. mais- Exatamente. Então, é isso aí me mexeu assim um pouco em relação a ter que ter essa hierarquia de reverenciar e tal, essas coisas. Porque para mim eu não baixo a cabeça a não ser para Deus. Uhum. Então eu não reverencio a outra a não ser o Deus mesmo e pronto. Então, cheguei a conversar com ele que ia sair da federação por isso, por isso. E ele mesmo disse, pô, também não tô gostando muito do método e tal, não tem mais graduação, justamente porque a gente não gostava mais desse método e se afastamos. Aí foi onde entrou o Jereba, o Vladson Jereba, lá de Fortaleza, que a gente é da Federação da Pitbull Brothers, dos irmãos Pitbull lá de Natal. Patrício Pitbull e Patrick Muito Pitbull. conhecido, né? Campeão Isso, os campeões do Bellator, né? do Belo. Nada mais o rei do Bellator, considerado o rei do Bellator. Bellator. No cinturão até hoje. Isso, então cheguei pro deck e falei que o cara tava me convidando e tal, e assim foi. Já tá com, eu acho que 8 anos, eu tô com o Jereba, ou mais. E, cara, depois que a gente se juntou, meu irmão, competição por cima de competição, minha molecada se destacando. Se for juntar a equipe toda, de títulos, a gente não tem menos que 60 a 70 títulos Eita, é uma de carga competições, é. bem alta. E assim foi a trajetória, levando a galera para lutar. Participa de uma federação muito conhecida, né, que é a do Mestre Christian. A gente tem a federação, tem a nossa equipe, tem aquela hierarquia, tem o respeito, tudo bem dentro da ordem. Certo? Todo ano a gente tem que fazer a renovação de alvará, de tudo, para dar aula. Tanto eu como meus instrutores. Até meus instrutores também faz tudo isso. Tudo dentro da lei, da regradozinha. Ah, você tem uma equipe, então, assim, para instruir, não é só você. Não, então meus instrutores também. Entendi. Bacana. Então, assim, como é que funciona essa questão da graduação de vocês, da ordem de graduação, né? Vamos Muay supor. Thai, né, no caso. Sei A que ordem no Muay Thai, como é que funciona? Eu sei que o nosso é faixa, mas aí o Muay Thai com certeza é bem diferente, né, do nosso. Isso, tem gente que chama de Kroang, Prajed, que é aquela cordinha que a gente amarra no braço, né? Eu peguei a preta. Tava muitos anos de treino, me consagrei a preta agora. Peguei, tá com 3 anos, não, 2 anos que eu peguei a Eita. preta. Certo? Viu? Pegar preto no Thai, porque tipo, a gente tem sempre um pé atrás quando tu tá se graduando a mais lá. Peguei a marrom, fiquei Verdade. naquela dúvida assim, mas será que eu tô merecendo essa marrom? Será que eu vou segurar esse jogo e tal? Aí no Muay Thai tem a mesma sensação? Eu tô falando, tô querendo gaguejar porque tô nervoso só em lembrar, cara. Certo? Eita. Porque assim, pra me pegar a preta, eu me preparei. Preparei mesmo bastante, como se fosse pra lutar 3 vezes, 4 vezes seguida. Certo? Porque pelo menos na minha equipe, na minha federação, com o meu professor, não tem negócio de graduação de internet, graduação que você, eu sou professor, eu dou aula. E o cara só dizer que dá aula e receber graduação, não. A gente tem que mostrar o porquê que merece. E eu não vou só bater escolinha, não, velho. Meu irmão, bater manobra, a Emily, se eu treinar a Emily 3 meses, se eu mandar um vídeo dela batendo manobra pra uma federação, ei, essa menina aqui tá graduando, eu quero graduar ela professora, que eu quero que ela seja minha instrutora e tal. Uma federação pela internet gradua ela. Porque Eita. batendo manopla, todo mundo é perfeito. Agora eu quero ver tu saber bater
e levar ao mesmo tempo, certo? Trocar porrada de diferente. verdade. Isso aí já muda. Pronto, Diferente. muda. Porque uma coisa é você tá batendo uma coisa parada, meu. E não vai Entendeu? revidar, né? Exato. Então, a nossa graduação, a gente tem um método bem diferente. Eu passei, acho que uma semanazinha meio quebrado quando eu fui pegar a graduação preta, né? O grau preto de Muay Thai. A gente tem a nossa ordem, se eu não me engano, são 12. São 12 graduações até chegar a preto, é 13. Eita, são muitas. São muitos. São muito mais do que o Tem um jiu-jitsu. tempo pra Tem, um tem tempo vários. pra ficar? Da primeira para a segunda, dependendo do desempenho. Porque tudo Ah, depende do desempenho, tudo né? depende do desempenho, entendi. É, Do de 4 a atleta. 6 meses, 4 a 6 meses, 4 a 6 meses, sempre. Ah, só não quando você chega na marrom. A marrom do Thai, ela é a. Tem a marrom, aí a marrom ponta preta e depois a preta, Ah, entendi. certo? E Tem quando mais? eu peguei a marrom, eu passei 2 anos na marrom. Aí peguei a marrom ponta preta, passei mais 3 anos. Aí depois pegar a peguei a preta. Depois preta, pegou a isso. preta. Certo? Mas também, Legal. mas esse salto todo também vinha porque eu já era de muito tempo, entendeu? De muito tempo. Aí quer dizer Verdade. que tu não tem treinado, já tem normal, ia passar mais tempo um pouquinho. Sim, estava bem mais tempo. Interessante. A gente já te conheceu do Jiu-Jitsu e do Muay Thai. Rafa do Muay Thai. Agora vamos conhecer o Rafa do MMA. E aí? E aí, cara, como foi essa transferência aí? A vivência no MMA foi meio que louca, né? Porque hoje em dia até eu converso com a galera, eu dou apoio, meu irmão, o meu sistema de dar aula, o meu sistema de dar treino e a minha visão em relação à equipe, eu não sei se é totalmente diferente da dos outros, mas é o que a gente estava até conversando antes. Eu não impeço nenhum aluno meu, ei, de treinar em outro canto, de ter aquele. Se você for treinar lá, não pise mais aqui, não, cara. Nossa, Cara, pra mim, É eu muito tenho orgulho de passado. chegar em todas as academias e ser bem recebido. A gente acha Tenho orgulho. que não acontece, mas acontece, né? Equipe Tem, realmente tem, tem que. cara, tem cara meio. Isso eu tô falando porque eu sei que tem cara que tem. treinava com a gente, certo? Que já foi aluno do Deca. A gente já treinamos todos juntos, que hoje em dia, até hoje, o cara disse, se você pisar na academia do Rafa, você não pisa mais aqui. Se você pisar na academia de Daniel, você não pisa mais aqui. Se você pisar na academia de Ariel, você não pisa mais aqui. Uma rivalidade. Não vou dizer o nome do cara, mas esse cara, ele é meio Eu tô entendendo. sinistro. Então, o que que acontece? O MMA, eu chego na galera e digo, pô, se tu quer me treinar, quer lutar, vamos que devagarzinho. Vamos fazer luta de MMA amador, certo? Porque eu me meti num rabo de foguete, mano, que eu não indico não. Certo? Eu treinava o Muay Thai, eu treinava o Jiu-Jitsu, não tinha um treino específico para lutar MMA e metia as caras no mundo do MMA, certo? Então, aí você já vai lutar, pô, no profissional. Você já luta com os caras que vivem disso, Eita. que vive disso, certo? Competidores, sabe né? sabe que o MMA, o Jiu-Jitsu do kimono, ou do sub mesmo, sem kimono, o do MMA é totalmente Não tem diferente. nada a ver com o Muda MMA. tudo, Muda entendeu? tudo. Muda É outro tudo. mundo É outro já. mundo já, já é outro Eita. jiu-jitsu, É uma coisa né? que, tipo assim, a gente não. Todo mundo sabe o que faz em treino, fica em treino, né? Mas, assim, só passando a experiência, só até eu vivenciava. Quando eu treinava em MMA, a galera gostava muito de ajudar. O pessoal do jiu-jitsu me ajudava, certo? No meus treinos, como? A gente ia fazer o rala de sub, eu com luva de MMA e eu podia dar uns toquinhos. E tinha galera que no jiu-jitsu, de kimono e sem kimono, me passava o carro, que eu não sabia nem me mexer onde entrava, que quando era na parte de me ajudar do MMA, eu passava o carro. Por quê? Que na hora das posições do chão é totalmente diferente. O cara não vai poder esgrimar um lado de uma mão Entendi. e deixar o rosto fácil Livre. para me bater. Pra bater. Então a galera que não tem costume de levar porrada, o que é que fazia? Tava ali de meia guarda por cima e o cara facilmente poderia me raspar, mas quando ele entrava um gancho, alguma coisa para fazer raspagem, eu dava 2 soquinhos na cara, o cara desiste. Tá entendendo? Verdade. Então é totalmente diferente, Totalmente diferente. É outro mundo. muito diferente. Até o Muay Thai, eu creio também que mude muito. Porque Sim. Ele vai ter que ter outros cuidados. É outra Ah, postura, interessante. é outra postura, é outra movimentação de tudo. Eu acredito que todo mundo tem esse pensamento errôneo de achar que é o mesmo, né? Não, É o não. mesmo É jiu-jitsu. totalmente diferente. Muda tudo. É, Até o jiu-jitsu com kimono e o jiu-jitsu sem kimono já é muito diferente. já são mundos Porque o diferentes. MMA exige Verdade. muito do grappling. O grappling é a luta Exatamente. agarrada com Agarrado, porrada. porrada e
muda tudo, muda tudo. Interessante. Rafa, você prepara atletas para competir? Você tem algum assim, competições Sim, sim. fora, alguma coisa assim do tipo? Fala aí um pouquinho. É tanto que, e pelo menos em Quixadá, pode-se dizer que eu fui o primeiro a levar a atleta para competir fora, né? Porque a gente treina há muito tempo. As minhas lutas também, mesmo com eu tendo o meu professor, o Deca, mas ele não era muito chegado a marcar minhas lutas, entendeu? De dizer, de ter um professor dizer, ei, Rafa, casinha luta tal, em evento tal pra ti. Não. Era eu que meti minha cara e dizer, Deca, vou me preparar aqui que eu tenho uma luta marcada tal dia, evento tal. Então eu sempre busquei procurar sozinha o meu crescimento, né? Corri demais atrás disso aí. E de um tempo pra cá, de tanto eu levar a galera pra competir, eu comecei a chegar nos meninos, nos outros instrutores, os outros professores que tem as outras academias, que eram meus parceiros de treino na época do deck também, que graças a Deus hoje cada um tem o Tem seu seu local, pô, espaço, tem né? os Tem a seus sua academia. espaços, Show. construíram, ou seja, por isso que eu digo, a gente agradece o deck, todo mundo tem o seu legado através dele, Exatamente. Ele foi entendeu? a raiz de vocês, agora Exatamente, todo mundo tá vocês estão sendo a expandindo. base. E tem uma coisa, velho, tu não tem noção de quando a gente chega nas competições, que Xadá arrasta tudo, pô. Eu não vou longe, hoje é, Oh, 26, 26, 26. pronto, 26, dia 20 foi no 23 ou foi 22. No fim de semana agora, que passou agora, sábado, foi sábado. Sábado a gente foi pra Quixeramobim, competir lá. Levei um atleta meu lá, a luta que ele fez lá durou 38 segundos, primeiro round, nocauteou o cara, Eita, certo? E Então, afiado. foram daqui verdade. também os alunos do Ariel, da equipe Asca, se não me engano, a Sara, o Luiz, aí teve mais outros dois alunos do Ariel lá, levaram quatro. Os quatro ganharam, pô. Ganharam três. E a luta da Sara, que infelizmente teve um. Até hoje, até eu disse, olha, eu não me conformo com essa derrota aí, porque a menina quebrou geral, mas dentro de umas regras lá e tudo que a gente não entendeu direito, deram a vitória pra outra, né? As arbitragens que vieram de fora pra arbitrar, professor da menina. Então, Cara, infelizmente. deixa em off. Vamos Rola nem muito isso aí, abrir, né? competição pequena, né? Porque É. Demais. competição Aí o que pequena. que acontece? Então, eu engrandeço demais o nome de Quixadá nas competições, cara. Parece mentira, mas aqui a gente, na nossa cidade, a gente não é muito reconhecido. Tem muita galera que Com conhece tudo. certeza. Mas, cara, a gente chega nos eventos, a gente pensa que é mentira. A gente se sente assim, a gente fica, pô, será que ele tá falando hora com a minha cara? A galera chega, ei, vou tirar uma foto contigo aqui e tal, não sei o quê. Aí você, Show mas de por que bola. ele quer tirar uma foto comigo? Aí depois você vai analisar, pô, minha história, tanto de tempo que eu tenho de treino, tanto tempo que eu tenho de luta. Então é Verdade, verdade, o viu? cara tá me conhecendo, entendeu? A gente é conhecido. Verdade. Reconhecido. Reconhecimento. E aonde chega, meu irmão, aonde chega? Se for 10 atletas quixadense lutar numa competição, o máximo volta com, ou no mínimo volta com 7 vitórias, 8. É impossível voltar com menos desse jeito. A gente sempre se destacou. Tanto que eu tenho o atleta que eu tenho, o Rafael Vieira, que é o Rafinha, que a gente chama, o moleque tem 20 lutas, pô. 18 vitórias, Tá. 2 derrotas, e as 2 derrotas é culpa minha, certo? Por causa que a categoria dele não tava mais dando, Aí teve não, que subir de ninguém queria categoria. colocar, eu colocava o nome dele nos eventos, tudo, o currículo dele, e a galera, tudo vazando. Não queria fechar a luta com ele. Aí tu colocou na Aí eu categoria peguei e 5. colocava ele na categoria acima, 5, 10 quilos a mais, 5, 10 quilos a mais. Tá. Então ele, as únicas 2 derrotas dele foi isso, culpa minha. E a Já foi categoria campeão pesa um pouquinho, brasileiro, né? pesa A demais. diferença de categoria É tanto que no jiu-jitsu pesa, meu irmão. é Pesa. Aí demais. tu imagina o Muay Thai Demais. que é a porrada que tem que ter a mão. Tem que entrar. E quando você tem um peso a mais, lógico, você tem mais força. É verdade. Um Entendeu? mundo diferente, né? O Rafinha, cara, eu mandei ele, um moleque que eu gosto de falar dele, porque, como a gente tava falando aqui, como o esporte salva, né? O que que acontece? O Rafinha, ele mesmo, hoje em dia, ele disse, macho, eu não sei o que teria sido de mim sem eu ter conhecido o Muay Thai, não. Sem ter conhecido a luta, não. Por causa das amizades, da trajetória dele que ele tinha, familiar e tudo. Eu se tornei um pai dele, cara. Eu nunca vou me esquecer, a primeira luta que eu levei ele tinha 13 anos. Hoje em dia ele tem 22. 13 anos de idade, o moleque no shopping comigo, agarrado no meu braço, olhando pra mim com cara de choro e me agradecendo que nunca tinha dado ali, certo? E com cara de choro mesmo, querendo... Aí eu, pô, aí chega e deu aquela dor no coração. Aí outro evento, nesse dia eu não tinha levado na praia, outro evento ele me implorando, ei, mano, bora na praia, e eu não sabia o porquê. Quando chegou lá, ele ficou de frente pra praia, eu e o Jereba, a gente brincando com ele.
E ele com vontade de chorar porque nunca tinha conhecido a praia também. Ou seja, um cara com 13, 14 anos, 15 anos não tinha ido da praia ainda, certo? Nossa. Uma coisa pra gente que é mínimo, mas um cara que não tinha condição, não tinha nem conhecimento do que poderia acontecer na vida dele. Aí isso aí foi o mínimo dele. A arte marcial mudou muito, né? É, aí pra onde eu vou, mando um cara. Aonde eu vou, mando um cara que nunca tinha conhecido a praia e o shopping. O cara se consagra campeão brasileiro, certo? Em Mato Grosso do Sul. Fora do estado. Mandei ele pra fora do estado lutar fora do estado. Incrível, viu? E ele faz uma luta com um cara que tinha sido bicampeão mundial, certo? Chega lá e quebra o cara. E faz o cara, entendeu? Eu falo, meu, eu tô de quando eu lembro dele disso, porque a história é meio pesada, a história dele. É? Verdade, viu? Tinha uma pergunta que eu ia fazer para ti antes, mas como no início do podcast tu já foi falando como era o Rafa antes, Sim. Uhum. tá. A gente já tocou nesse assunto. Vou tocar num assunto assim mais polêmico agora, tanto Eita, Zé. do nosso lado quanto do lado Verdade. do outro público, certo? Uhum. A gente fala do começo, do início de carreira que a gente teve na arte marcial. E eu lembro bem que a gente não via mulher nenhuma no tatame. E treinava só com marmanjo, era lençol na mão, para não levar uma toalha para enrolar na mão, porque era a luva que a gente tinha na época, né? E hoje, Rafa, tu, como professor, como instrutor, porque eu me sinto também assim, porque hoje eu tenho esse público no meu tatame. Sim. E confesso que a primeira vez que eu levei uma para lutar, bicho, foi bom, mas foi ruim. Porque tu vê a menina lutando, tu bota no lugar dela, tu fica gritando, tu fica se matando. E quando ela ganha, Maria, parece que tu tirou assim uma tonelada dos ombros. Exato, exato. E no teu tatame hoje, como é que tu lidar com esse público feminino? Como é que tu vê e daí pro futuro? Cara, o público feminino hoje em dia ele vem conquistando um espaço assim, gigantesco no tatame. É incrível, incrível mesmo. Porque mudou, pá. Mudou totalmente a cabeça dos instrutores e professores. Antigamente, como a gente estava falando, da nossa parte mesmo tinha preconceito, certo? Tinha o preconceito de estar ali, a falta de jeito de se agarrar, que nem chamam com a mulher, de manusear, de treinar, de ser o parceiro de treino de uma mulher, né? E hoje em dia posso até que. Posso até ter, não. Existe um preconceito ainda muito mais da parte das mulheres em si, em relação principalmente a quem tem namorado, casado, essas coisas, porque não enxergam o que é arte marcial, não enxergam o que é o jiu-jitsu. Que é o jiu-jitsu. Só vê Aham. aquele agarrado, aquele embolo ali, não tá entendendo o que tá por trás daquele ali. Cara, é que nem eu costumo dizer, o jiu-jitsu é tão incrível, a arte marcial do jiu-jitsu é tão incrível, que se você parar pra pensar o método do jiu-jitsu, meu irmão, tu tá doando a tua vida, tu tá doando o teu corpo, certo? Tu tá ali disposto a doar o teu corpo pra pessoa treinar, Verdade. certo? Jiu-jitsu é a Todo filosofia do esporte, tanto jiu-jitsu. Muay Thai como jiu-jitsu, É, toda luta. eu acho marcial em si, né? A arte marcial em si, ele é incrível por causa disso, pô. Tu parar pra pensar, meu irmão, qual é o esporte que tu doa, tu se doa pra outra pessoa treinar. Então, por isso que a gente diz que é a irmandade. A gente tem que ter aquela conectividade de irmão, de amizade mesmo, sincera, ali dentro do tatame, pra esquecer tudo, entendeu? Verdade. Por isso que mulher, meu irmão, pra mim hoje em dia mulher no tatame é a mesma coisa de você estar comigo. É a mesma coisa, eu vou tratar do mesmo jeito, certo? Porque é aquela doação, certo? Eu dou o maior valor, treinar com mulher por causa... E tem uma coisa, tem mulher que se desempenha, meu irmão, que você não tem negócio de, vou maneirar aqui porque é mulher, que não tem sexo frágil, é isso, Vai aquilo, nessa. não existe, principalmente no jiu-jitsu, certo? Na luta em Verdade. pé, a gente, entre aspas, tem que maneirar porque a força conta um Exatamente. pouco. Mas a técnica do jiu-jitsu, meu irmão, vence. Não existe essa, não. Lá no tatame, a gente só costuma dar aquela alisadazinha quando é iniciante, que não sabe de nada, tá dando os primeiros passos. Verdade. Beleza, tenta entender. Mas depois que já tá bem treinada, já tá passando pros graus, ninguém tem mais pena de ninguém. E nem ela da gente. Não vacila não que o teu A cotovelo gente fica tem por lá. a gente tem que ganhar espaço, né? Já é, assim, um grande mérito a gente chegar, né, no tatame em si, né? Uhum. Ter mulher no tatame.
E assim a gente volta mesmo para ganhar espaço. Vamos ganhar nosso espaço, fazer nosso nome, porque não tem isso de homem e mulher. É o esporte, é o jiu-jitsu, né? Então. E assim, Rafa, qual a importância da arte marcial para a mulher? Cara, é tudo. No geral, né, No também. geral é tudo, no geral é tudo. A minha menina, pô, a minha filha tem 6 anos de idade. Ela treina Muay Thai, ela treina Jiu-Jitsu, certo? E já vou começar a colocar ela pra competir. Ela tem uma mentalidade que, vou te falar, o esporte, a arte marcial em si, faz você ter a confiança do que você tem que fazer, certo? Eu não tô em relação a só dentro do tatame, não. Fora da rua De também. tanto você ter aquela hierarquia dentro do tatame, os ensinamento dentro do tatame, fora você começa a passar isso. Até como eu tava falando, essa competição que a gente foi agora, em Xeramobim, a gente deu uma bobeira lá, ela saía pra brincar sozinha, que a gente levou ela lá pra olhar a competição, e ficava atrás do ginásio onde tava meio escuro. Aí eu, pô, minha filha sozinha ali, eu disse, ei, cara, chamei um amigo meu que é lá de Xeramobim, que ela nunca nem viu, eu disse, macho, vai lá na minha filha, diz ela, ei, vamos ali comigo, dá a mão a ela pra ver o que é que ela faz, se ela vai contigo, que eu queria testar o que é que ela ia fazer, né? Por ela estar sozinha. Uhum. Aí o cara chegou e disse, ei, vem cá. Ela, diga, de Eita. longe. Diga, de longe, né? E bem sério, né? Aí ele foi, tirou um bombom do bolso. Aí disse, aí, pega, ó, não quer não? Não, gosto não. E ela é louca por bombom, meu irmão. Louca por doce. Que é uma criança que não Esperta. gosta, né? Não, não gosto não, posso não. Ela, pega, eu te dou. Ela, não. Aí a mãe dela tá pré-diabética, ela botou isso na cabeça, né? Ela, eu tenho diabetes. Só dando pra se sair, né? O Aham. cara, não, eu peguei de longe, eu mandei o cara assistir. Aí o cara foi lá, disse, não, vamos ali comigo, deu a mão a ela, ela ficou, ela se afastou, botou a perninha assim pra trás, né? Ficou assim, tipo como se fosse na Uma base pra base, fazer né? alguma Aham. coisa, aí o cara ficou olhando, Posturado. ficou na postura, aí o cara, vamos? Aí ela, não vê não, viu? Eita. Eu lhe dou um chute. Ou seja, só que a mentalidade dela foi de quê? De reagir, né? Por ela estar sabendo Aham. daquilo dali. Pela idade Tá dela, lógico corrigendo que aquilo ali, né? sabemos que um adulto Lógico. pega ela e leva, tranquilo, mas para um adulto, Uhum. certo? Que Pra uma não tenha mulher. para onde correr, uma mulher em si, Ela certo? vai O pra cara se chega e defender, vem ela aqui, não já sei o quê, sabe for querer fazer, dar a né? mão, for querer pegar e tudo. Pô, tem a mentalidade de querer se defender. Ela primeiro ela fez o quê? Teve a mentalidade de fica aí que eu não quero É, conversa. Que é, quero de não, longe. né? Afasta. Aí Uhum. o cara foi se aproximando. Ela fez a base de não venha não. Você já Eita. ameaçou. Você Ela tá já tá entendendo? Ela teve a tomando isso. mentalidade de se defender. É uma postura. É tipo Exatamente. quando a gente tá no curso de vigilante, o cara aprende muito isso, né? Afasta, tal, com arma de Isso, fogo. isso. Permaneceu com o ataque, você vai lá e se defende. É o É que ela o, fez. é o Uhum. ditado, é o ditado que todo mundo sabe essa frase, mas quase ninguém quer fazer. Melhor saber e não Saber. É, precisar do que precisar e não Não saber, cara. sabia, é verdade. É uma frase tão assim que a lógica é tão diretamente do que acontece no dia a dia, cara, que a gente que pratica, a gente vê casos assim de mulheres que são agredidas, né? Que é o que tá em demais, auge agora, tá demais, em os auge. Sim. marmanjos querendo Batendo ser nas o bichão mulheres, e não né? tem coragem de entrar pra É, decidir uma Verdade. parada de verdade, que você fica, pô, se a menina tivesse assim 10% do conhecimento, esse marmanjo não era nada. não É fazia verdade. nada. Nada, nada. É incrível, mano. Então a gente vê Então, aí. mulher no tatame, irmão, A importância é dela, demais. se ela bem souber, ela vai praticar qualquer uma arte marcial. A Qualquer mulher, um em si. verdade. Qualquer uma em si. É verdade, viu? É, é isso. Aí agora você vai fazer os agradecimentos, agradecer o Rafael. Que é outra pergunta que é muito Não, é parecida. porque tudo é muito diferente. Vai. Pois é, Tio Rafa. Cara, eu quero te agradecer por essa zona pancada, show de bola. Espero te ver aqui de novo na mesa, com outro assunto, com outros temas. Beleza? A gente quer agradecer a galera. Galera, quem curtiu, passa um like, assiste os nossos vídeos. Quero mais uma vez agradecer o advogado Sérgio Honor por estar cedendo espaço. O IDCast também está ajudando a gente aí. O Fernando Lesta, Não nosso pode produtor esquecer dele. técnico, ninguém pode É, não esquecer de pode. Fernando, né? Nosso produtor técnico que está mais uma vez aqui, ó, incentivando para a gente e fazendo a gente dar esse passo maior que era antes. O nosso novo estúdio agora para o podcast. É E isso. até a próxima, se Deus Até a quiser. próxima. Moça. Nossa.